Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está fazendo o ato corajoso de acompanhar hoje o que é o nosso primeiro programa, o Esquema de Jogo, mas já vou adiantando que o nome não tem nada a ver com apostas, com CPI aqui, ó. É tudo em loco, é tudo discutível e vamos acertar tudo. E hoje vai ter um assunto muito polêmico a ser discutido. Eu acho que o mundo vai parar para saber qual o assunto que a gente vai falar hoje de tamanha relevância para o futebol. E para falar sobre esse assunto, estou aqui direto da Peru Estúdio. Eu sou o Diego Renan e estou aqui com meus grandes companheiros, meus amigos, meus braços de ferro do programa, Leandrinho Silva. Tudo bem, Leandrinho? Tudo bem com você? Tudo bom. Posso chamar de Leandrinho ou você se ofende? Não, aqui é diferente do nosso amigo Mauro César. Maurinho, um abraço pro Maurinho aí. Pode me chamar de Leandrinho, fica à vontade. A gente tá em casa, né? Maravilha, Leandrinho. E também o nosso amigo Bruno Faria, o cara que não fala, o cara que faz. Exatamente. Essa piada nova, né? Provavelmente todos os meus parentes aí pelo Brasil, Faria, estão se divertindo muito com essa piada que você fez agora. Mas é isso aí, vamos falar. Eu acho que... Mas estão se divertindo ou é uma piada batida já? Você acha que... Você não entende de ironia, né? Não entende. Você não entende Não de entende, ironia. não entende. Ele tá aqui na vaga aqui que a gente arrumou pra ele. Né? Tá certo. A gente A precisa, cota. né? Precisa preencher com algumas... Exatamente. Eu sou o garoto do e-mail, eu tô aqui. Exatamente, muito importante por a sinal. Renata fã do esquema de jogo. Aliás, é um prazer estar com vocês aqui. Alguns que vão assistir provavelmente já conhecem esquema de jogo, já me conhecem do esquema de jogo, mas agora é um formato completamente diferente, uma nova tentativa. Vamos ver o que rola aqui, né, Diegão? Exatamente, o Bruno contratou a gente, então a gente espera não decepcioná-lo, não é Eu fui mesmo? contratado pra minha própria marca, digamos assim. Exato, novos negócios, novos negócios. Bem, estamos aqui falando direto do Peru Estúdio aí, que teve a ousadia de abrir esse espaço aqui pra gente. Grandíssimo estúdio, excelente qualidade. aqui. Maravilhoso. Só Pena- elogios. é um grande responsável, né? de abrir Exatamente, essa- não, ele vai responder os processos com a gente, né? Não tem Se o problema programa não tiver qualidade, a culpa não é do estúdio. nenhum. Exatamente, Absolutamente. é importante, ele só estabeleceu essa condição. E vocês aí que estão nos acompanhando aí, sigam nossas redes sociais, ninguém tá seguindo ainda, né, que é o primeiro programa. No Instagram, o Esquema de Jogo. E no YouTube, programa Esquema de Jogo. Não consegui pegar o endereço Esquema de Jogo, eu acrescentei o programa, eu acho que ainda tá fiel ao nossa proposta, não é Tá mesmo? ótimo. Tá é um ótimo, programa, na perfeito. verdade, isso, né? Maravilha. Até porque hoje em dia as pessoas não digitam o URL pra nada, elas clicam num link que vai aparecer em Exato, algum não lugar. faz né? diferença nenhuma, né? Ninguém vai digitar o que tá escrito aí. Mas maravilha. Então, para você que tá aí nos acompanhando, só para você saber, o debate hoje é sensacional. É uma coisa revolucionária. A gente vai ter a ousadia de debater a grandeza dos times do futebol europeu. O maior do mundo, a piada. Então é muito importante você que vai estar nos comentários, você corrija a gente o que a gente estiver sendo injusto e apoie aquilo que você concordar, porque nós só estamos aqui por sua causa, viu? Você que está nos acompanhando. Então, participe aí nos comentários, dê sua opinião e vê o que você acha. Pode criticar aqui quem tá falando. E você também tá convidado aí a participar com a gente, que esse é o nosso programa e tá tudo liberado, não é mesmo? Vamos lá, então. Nenhum canal do YouTube fez uma tier list dessa. Nenhum canal do YouTube. Nenhum canal, isso é Não, inédito. exatamente. Inédito. Pioneirismo no YouTube. Isso daqui vai ser oficial, vai entrar no Wikipedia da FIFA. Fantástico. Na Então Wikipedia abre da aí então a nossa tier list. Tier ou é tier list? Não, aqui é coisa moderna. O estúdio vai coloca na tela aqui pra gente, por favor. Ah, eu não acredito. Vai pra tela? Aqui, garoto. Aqui Maravilha. Então, ó, só pra quem tá assistindo aí acompanhar, a gente vai falar sobre todos esses times aqui que estão sendo mostrados. Eu acho que eu não conheço todos, ó, que os meus amigos são especialistas no futebol, vão apresentar. Julgue pela sua incompetência. E aí nós vamos estabelecer os seguintes critérios: maior do mundo, grandes, medianos, pequenos e piada. Então, Maior do mundo é um. maior do mundo é o um. maior. Exatamente, é o maior. A gente vai definir os grandes e a partir dos grandes a gente chega no maior do mundo. Piada, obviamente, é uma piada. Você que torce para esse time eventualmente, eu não acredito que tenha alguém aí que seja tão corajoso para torcer para as piadas, mas se eventualmente tiver, nada contra, é uma brincadeira. O seu time é o maior do mundo para você, assim como o meu é o maior do mundo para mim, e tá tudo certo, não é mesmo? Mas a gente vai tirar um sarrinho. Se você considera o seu maior do mundo, você já tá errado. Com certeza, não, mas eu considero sim, eu vou provar. O meu tá aí no meio, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Bem, então vamos começar aqui. Eu vou começar escolhendo. Eu quero um que daqui dá debate. O Arsenal. Então, ó, só pra, vamos estabelecer então o critério, já que estamos tá nós rodando três. Aqui, ó. Pra onde ele vai, hein? Nós que estamos aqui, nós três, então, 2 votos contra 1, prevalece e aí acaba indo o que a maioria escolher. Espero que nós tenhamos unanimidade
porque eu já começo tirando o Arsenal. Daí pra mim o Arsenal não é time grande. Mas peraí, você sabe que pode dar empate, né? Cada um pode escolher uma categoria pra um time. Aí eu sou o âncora, eu sou o voto de Minerva. Eu acho que... Isso não estava estabelecido. Eu mas tudo decido. bem. Mas vamos ver. Tá Depois, cagando regra na hora aqui, né? depois, se tiver isso... Isso a não estava gente- na pauta. Não, mas é impossível. Um falar que é pequeno, um outro falar que é Se médio, um um falar falar que é grande. grande e o outro pequeno, é sacanagem, velho. Mas sacanagem. entre mediano, pequeno e piada, dá pra, ok. dá Então, pra vamos, acontecer. vamos lá, então. Mas o piada, só entender o que é uma piada. Ele é necessariamente Uma minúsculo. piada suja e pesado. Ele Não, é mas fuscão na lama. Ele é necessariamente minúsculo, ele é menor do que o pequeno. Ou piada, ele pode ser um time grande que não teve sucesso. Não, ele é menor que o pequeno. Ele é menor que o pequeno. Então ele tem que ser menor que o pequeno. Tem que ser É uma- menor que o pequeno, exatamente. Tem que ser um time de pouquíssima relevância no cenário do futebol europeu. Beleza? Eu acho que esse critério vai mudar ao longo da discussão. Tudo bem, mas a gente pelo menos Eu começa. tô olhando ali algumas coisas, eu tô achando que isso não vai se manter. não. Tudo bem, mas pelo menos a gente tem um critério pra começar. Então vamos começar pelo Arsenal. Então já que eu tô chamando, eu vou dizer. Pra mim o Arsenal é mediano. Eu sei que tem uma grande torcida do Arsenal aí que acompanha a gente, mas é mediano, nunca ganhou Champions League. É um time que ganhou alguns títulos, teve uma boa fase ali no início dos anos 2000, final dos anos 90, mas o Wenger mais apanhou, mais passou vergonha do que ganhou título. E quando tem chance de ganhar, acaba pipocando na reta final e vai pipocar de novo. Esse título é do Manchester City. Vocês aí podem me cobrar depois, mas o Arsenal não vai ser campeão inglês e pra mim é mediano. O que você achou dessa aposta ousada de Manchester City na Premier já. League? O Manchester City ganha. Que homem ousado. Primeiramente, datando o programa. E segunda Você que vez- tá assistindo depois da conclusão da Deixa um Premier League, comentário aqui Pode ir embaixo embora sobre agora. quem foi o campeão inglês de 2024. Mas Manchester City campeão é atemporal. O cara que vê ano que vem, o Manchester City vai estar mas o disputando. contexto do Arsenal pipocado nem sempre vai acontecer. Vai. Ah, vai sim. Tem campeonato que o City lidera de ponta a ponta. Então. Não, agora eu quero de propósito que o Arsenal pipoque e o Liverpool seja campeão, porque não vai ser nada do que ele Não. falou. Inclusive, assim, você que não conhece o Diego, você que torce pro Arsenal, nesse momento eu ficaria muito feliz. O Arsenal vai ser O Arsenal campeão. vai ser campeão inglês. Não. O vai. Diego seria capaz de fazer o Botafogo ganhar um título. Não vai. Então, ó, eu começo falando, aqui não tem pipocada não, a gente fala, o Arsenal é mediano, e pra vocês? Pra mim, o Arsenal é um time grande. História conta. Ele pode estar numa fase ruim, ele pode estar aí dando suas pipocadas que Tá, história realmente você conta. tá certo, mas aí, historicamente, na Inglaterra, ele é um time grande. Tá, então os outros times não têm história, tem time que tá sem nenhum título desde Meu amigo, 1912. história todos têm aqui. Se é Então, grande ou se é então todos pequena, têm, nem então toda põe todos história. no grande. Grandes. Nem todos. Não, uma história ele tem. Ele tá. nasceu, Não, foi fundado entendi. e tem uma história. Agora, se a história dele é O relevante ou não... Leeds tem uma história, o Leeds é grande, o Leeds não tá nem aqui, é só história, história é grande. Mas aí, Chapeuzinho o Aston vermelho tá Villa ali não em grande. O North É. Forest não tá aí, mas... Eu só- North Forest é... Nottingham Forest é campeão da Champions League. Sim. Não, tem história, é grande na cabeça do Leandro, né? Mas assim, eu entendo que vocês dois estão falando sobre o Arsenal. Agora você vai desempatar. E eu vou acabar sendo o voto de Minerva. Não, mas aí a gente, nas próximas categorias, Não, tem que menos- começar por alguém pra não Na ser... próxima eu essa começo, decisão. então. A É, menos ok. que você fale que o Arsenal é pequeno, eu até entendo. Não, pequeno não Mas é. aí- Eu discordo do conceito de Big Six da Inglaterra. Inclusive, eles tiveram que mudar esse Big Six aí pra incluir alguns times que não estavam, né? Sim. O Arsenal... Assim, vamos... Todo mundo aqui Calma, tá Bruno, na faixa calma, dos... calma. Sem pressão, Bruno. Todo vai mundo tá na calma. faixa Não dos 30 precisa ficar com medo. Isso. 35, Você não 30 tem e rabo poucos. preso com ele nem comigo. Não, Pode dar o seu eu- voto eu livremente. estou Aqui é argumentando, democracia. Eu estou argumentando. Como Então você fala. é o voto de Minerva, eu acho que o argumento tem que ser bem... Claro, Ok. tem que ser bem embasado, tá? Os nossos... Não, mas a categoria de falou bosta já foi, já. Então você pode ficar tranquilo com o seu Diego argumento é o aí, famoso fala bosta. Mas você falou que entende nós dois, bosta Não, não, mas foi. nesse caso, eu acho assim, nos 35 anos que eu sou vivo, eu acho que o Arsenal passou mais vergonha do que foi grandioso. Exato, o Leandro é um trouxa, ele não sabe o que tá E falando. levando em consideração que a era Premier League tem mais ou menos essa entendeu? idade. Idade, ok. Então eu acho que a gente tem que ser coerente e colocar o Arsenal como mediano. Claro. Ok. Vai ser grande pra sempre? Não é, velho. Se a pequeno... Tem time faz no uma- Brasil que não é grande, não é aí uma é competição aqui, não é uma competição, é mediano tá opinião. muito justo, você respeita. Ok, 1-0 pra vocês, é Não, competição? não disputa, é só... Vamos fazer assim, mediano. o Você último- torce pro Arsenal, que você se ofendeu? Não, Então, pelo contrário. Vamos fazer o último a votar, escolhe o próximo. Escolhe o próximo, beleza. Você quer escolher? Pode Eu escolher. vou escolher, vamos escolher agora o PSV. PSV, tá PSV. aqui. PSV. PSV. Rodando por aqui já. Eu vou ser o primeiro a votar, né? Como a gente- PSV.
Aí eu vou me contradizer um pouco, né? Por Isso aí da questão No segundo esse time já programa, fala ele que só- tá se Não, mas é porque contradizendo. o Ele só foi campeonato criado pra holandês- criar O contradições. campeonato holandês Eu não me é um contradigo. campeonato complicado. Pra mim, não existe time grande na Holanda. Mas eles estão Nossa aí. Mas aí, senhora. como assim? Não tem. Nossa, que tem um que time que groselha, velho. revolucionou o Não, futebol. deixa. O cara acabou de falar em história, ele ia colocar o Arsenal grande por história e ignora a Isso é história pro de corte, outro. põe no corte. Eu vou Põe no Não vai colocar. cortar nada, não. O voto de Minerva tem que ser Linerva. mais. Linerva. É. Tem que ser mais A Inter elaborado. de Então, Limão. pra mim, o PSV é um time mediano entre todos esses aí. Você agora. Por que eu? Porque o Diego tá rodando Leandro assim mandou. sempre. Tá bom. Porque o Leandro mandou. Olha, é difícil. Essa é Porque difícil. se você decidir, você vai escolher de novo, eu não vou escolher. É verdade. Olha, é o seguinte. Eu acho. Se a gente for pegar uma base comparativa, eu não acho justo também colocar o Arsenal junto com o PSV no mesmo patamar. Eu acho que algumas óticas o PSV pode entrar como mediano, sim. Mas já que a gente colocou o Arsenal como mediano, eu acho que não pode colocar o PSV no mesmo patamar, como diria o Bruno Henrique. Então, pra mim, considerando o Arsenal como a linha dos medianos, o PSV é um time pequeno. Tristemente, não gosto de fazer o que eu vou fazer. Eu fiz isso na última. Fica tranquilo. E talvez eu discorde da minha própria opinião. Mas eu concordo com o Diego. Eu acho que ele pode até ser considerado mediano em algumas óticas, mas já que vocês decidiram que o Arsenal é mediano, então o PSV não é do mesmo patamar do que o Arsenal, ele vai pro pequeno. Vocês têm razão. Eu acho que eu tive um vício assim, eu olhei, vi o contexto em que cada time tá inserido e eu falei, mediano, né? Mas acho que eu votaria Cedeu. pequeno Então também. tá bom, então tá vocês têm bom. razão. Vamos lá. Então é minha vez agora. Sua vez. Eu vou de Borussia Dortmund. Esse daí eu não sou imparcial, não. Esse aí não tem imparcialidade, não. Esse aí deveria ter uma pessoa Ó, de fora. Mas aqui, ó, brincadeiras à parte, tá? A gente não estabeleceu essa regra. Todo mundo pode Borussia votar. Dortmund, eu votarei. Novamente, usando o mesmo critério. Pra mim, vocês colocarem o Arsenal ali impactou muito na Não, tem decisão que ser sincero. historicamente de outros. Eu vou colocar o Borussia. Não tem... Ele teve uma história recente na Alemanha, ali até algum final de Champions, alguma coisa assim, mas o Bayern domina ali a história recente, né, da Alemanha. Então, pra mim, é um time pequeno. Pequeno? Você não vai Caramba, colocar nem médio? pequeno? Não, pequeno. Aí, tá vendo? Olha o pau quebrando Porque aqui agora. é Pequeno. comparativamente ao Arsenal. Eu não posso É o segundo, escalar os não dois. dá. é o segundo dá. maior campeão da Eu já liga tava pensando disputa, que eu ia sendo junto o primeiro, com você. Mediano. Sendo que o primeiro é o Bayern, que tem todo esse ok. contexto Agora, recente. então, agora eu- Mas peraí, deixa eu só entender o programa. É pra ser contrário ou pra vocês darem a opinião de vocês? O cara não Vota entendeu o aí. programa até agora, velho. Ele não entendeu o programa. O cara colocou o Borussia Dortmund pequeno, beleza. Quem decide agora sou eu, você. Como eu falo, eu não sou Não. imparcial nesse caso, não. Eu sou torcedor do Borussia Dortmund. Beleza, Adoro, a gente quer sinceridade. adoro a torcida do O Borussia. seu eu sou voto louco, tem força. Tenho camisas do Borussia. Ah, Eu coloco o Borussia como um time grande. É um time grande. não... Aí eu forço Aí o sou Diego. eu, né? Ué, aí o Diego vota em Ele é maior mediano. que o Arsenal. Ele é maior que o Arsenal. Cara, não. o critério, feitos recentes. Quem teve um feito mais impressionante do que chegar numa... Inclusive é campeão de Champions League, coisa que o Arsenal não é. Ok, realmente é campeão de Champions League, sim, sem dúvida. E agora, Diego? Mas aí você vai Então, cair eu tô no em dúvida. Nottingham Eu Forest tô em também. dúvida. Mas o Nottingham Forest não tá aí. Não, Então, mas aqui não fui eu que criei, alguém o criou. Bruno colocou grande, o Leandro colocou... Eu acho que campeão de Champions League, tirando algumas sessões como Aston Villa e Nottingham Forest lá, o Red Star, nessa fase moderna da Champions League, digamos assim, Tá. eu acho muito difícil você colocar um time que é campeão da Champions League nesse formato abaixo de... Eu não colocaria nenhum abaixo de grande, esse é o meu critério. Tá. Mas assim, pequeno eu acho demais também. Bem, então um colocou grande, outro colocou pequeno, então vai ter que ajustar, que pra mim é mediano. Eu acho que pelo fato do Bruno ser torcedor, tem que dar uma derrubada no dele e a gente ir pro mediano. Então é o voto do torcedor e do idiota fica mediano, é isso? É mediano, E é a você média. vê que o sensato média. virou o Diego nessa daqui. A gente faz a média. A gente tá consagrando esse cara, hein, Leandro? Agora sou eu que escolho. Eu escolho a Lazio. A Lazio, pra mim, é piada. Eu ia perguntar por quê.
Quando você escolheu a Lazio, por que você escolheu a Lazio? Você explique pro Não, nosso eu escolhi ouvinte. a Lazio porque foi um time de cada país. Uma da Inglaterra, um da Alemanha, um da Holanda, agora da Não Itália. é por Peguei isso. a Lazio. Claro que não, peguei um da Itália. Ok. O primeiro que eu vi Então, aqui então é a Lazio. argumente porque é uma piada. Eu argumento que é uma piada, porque é um time com títulos inexpressivos na história. É o menor de Roma. Quantos títulos italianos? 2. 2, ok. 2. Ele é o menor de Quando Roma. que foi o mais recente? 99. Antes Da Roma, foi Lazio Roma. É o maior de Roma. A Roma é o maior de Roma. Não, a Lazio é o menor de É Roma. o menor de Roma. A De Lazio é o dois. menor de Quem que é o Roma. médio de Roma? É, o menor de 2. Não É é o pra menor gente de falar, dois. não é pra gente Excelente. falar outros times. Excelente. Pra mim, ó, pra mim, vocês respeitem meu voto. Ou vai ter que ser impresso isso aqui. Campeonato tá bom. Romanão. O Romanão é super disputado entre Lazio e... Lazio, pra mim, é piada. O campeonato estadual de Roma, então a Lazio fica abaixo. Já falei, já fica em segundo. Vai, evoca um dos dois aí, quem que você quer? Não, vai rodar sempre assim, pra terminar. Ah, e você, nessa ordem. você é o Minerva certo, no tá meu. certo, Piada. tem razão. Cara, aqui o Diego não quis revelar aqui. Diego, assim como o Bruno revelou sua torcida pelo Borussia, o Diego é Mas não torcedor da Roma. Não, mas não chegou a Roma ainda pra eu falar alguma coisa? Não, Não mas- tenho nada contra a Lazio. Não, mas só colocou Nada piada. contra a Espero Lazio. chegar a Roma, aí eu falo. Mas Lazio é piada. Ok. Então aqui, assim, pra mim, eu não vou nem argumentar muito aqui, é um voto que ele deu ali totalmente de coração. Então a Lazio é pequeno. Eu também odeio concordar com o Diego, mas assim, são questões Todo mundo odeia concordar. políticas que me fazem colocar a Eu Lazio não ia como... falar isso. Eu não ia falar isso, que eu acho que é como- porque eu acho que sai um pouco do contexto. Não, mas, Mas esse é o principal motivo de eu ter Eu tô colocado pensando piada. aqui, pensando. Tô discordando da minha própria opinião. É sempre, né? Como que alguém vai concordar? Quem sabe o que tá fazendo aqui? Pensando nos outros, que talvez eu coloque como pequeno ali, eu quero refazer meu voto pra piada, realmente. Então tá, não tem discussão. É lógico que é piada. Então agora é você que escolhe, Bruno. Vamos de Benfica. No segundo. ali. Benfica, tá aqui. Benfica ali embaixo. Não, é aqui em cima. Você não sabe nem que clube é. Não, embaixo da Ele Lazio. fez uma piada. Embaixo da Lazio, tá? Isso. Tá escolhido. Bruno, argumente. Pra mim, o Benfica é um time que pode ser considerado grande. Briga sempre por campeonato português. Recentemente tem feito boas campanhas em Champions League, assim, né? Nas possibilidades que eles têm de disputar. Eliminaram o Barcelona recentemente. Sim. Eu acho que, assim, contexto, Eu disse história, sim, sem tudo. saber. Sim, mas assim. Não é que eliminaram, o Barcelona ficou na fase de grupos. Ok. E então acho que o Benfica pode ser considerado um time grande. Dentro do seu espectro nacional e boas campanhas internacionais. Exatamente. E tem muita relevância Aí, internacional. aí sou eu, né? É. Não acho que é grande. Não acho que eliminar o Barcelona deve credenciá-lo como grande. Não acho que o portuguesão é referência pra alguma coisa. Guardem esse argumento. Eliminar o Barcelona não é relevante. Não é relevante. Eu nunca iria Ok, falar isso. A gente vai chegar lá. Eu não queria falar isso. Isso é um golpe baixo. É apequenar quem eliminar o Barcelona. É mediano. Não dá pra colocar o Benfica acima do Arsenal e do Borussia. Mediano. Então eu vou, graças a Deus chegou esse momento, eu vou discordar de você, meu amigo Diego Renan. Acho que agora a gente vai engrenar. Eu vou... Os caras meteram o Benfica em grande acima do Arsenal Não, e do Borussia. É uma, Pra mim, Parabéns. cara, é sempre uma existe- decisão. Parabéns. Existe a relevância nacional. Tomara que E derrubem dentro nosso de canal. Portugal ele é gigante. Dentro de Portugal ele é o enorme. time lá de Liechtenstein, o maior. É grande, é um É time grande? Ah, para com isso. Você tem que falar Não, em mas aí contexto. também não. A gente tá analisando de Europa, velho. É lógico que O ele maior jogou da argumento Bielorrússia- sujo, velho. Mas Para. Peraí, você vai falar que o Benfica não tem relevância continental? Tem, mas não como grande. Porque que não? o nível do... Pô, eu não acho o Benfica maior que o Arsenal e o Borussia. É mesmo nível. Quantas Champions Leagues o Arsenal ganhou? Ah, mas vocês estavam falando de período recente da história moderna. Tudo bem, mas eu... Próximo. Então você coloca o É, PSV próximo. no nível Vai, do vai. Benfica. Você já perdeu, vai. Os caras colocaram o Benfica. Eu tô inconformado. Você escolhe, Bruno. Não, eu escolhi o Benfica. Então é você, Diego. Sou Joe? É. Sevilha. Sevilha Europa. Não, sou eu que escolho. É você. Eu que escolho. Então tá, Deixa sou o Sevilha pra lá, então. É. Ignora o Sevilha, só porque o Diego escolheu. Eu vou escolher aqui... Eu vou escolher um pra dar um debate aqui. Eu quero o Manchester City. Então E vai, o Manchester começa. City eu vou argumentar assim. Ele tem uma história recente apenas. O Manchester City, a gente até pesquisou um pouquinho antes. 2 aqui. títulos antes. Tem 2 títulos antes de suas... 37 e É. outros, sei lá. Quando o futebol nem era muito futebol. E o Manchester City, pra mim, ele devia estar numa categoria aqui no meio, aqui que devia ser nem grande nem mediano. Ele só é rico. Só tem dinheiro. História ainda tá criando sua história. Ganhou sua primeira Champions League recentemente.
Eu colocaria ele aqui como mediano, com um time que vai ascender pra grande. Eu acho. Quem é o voto de Minerva? Sou eu? É. Sou eu. Eu acho que, diante dos feitos recentes, eu tenho muito preconceito com o Novo Rico. Eu tenho que confessar isso pra vocês. Mas eu adoraria que meu time fosse rico. Eu também, mas assim, por exemplo, casos como City, Chelsea, PSG, os times se alavancaram com um dinheiro que não era deles. somente por isso. É isso que eu tô querendo dizer. Mas assim, eu não consigo Sem ignorar... o dinheiro, o City seria só campeão em 37 e 38. Bem possível. Tem um outro caso aí que, né, fugiu um pouco dessa regra. Poderia acontecer, mas eu tenho dificuldade de tirar o City também da prateleira de grandes por conta do que tá fazendo, sobretudo agora na era Guardiola. É o time que o Guardiola mais treinou, Estou de acordo. que é um dos maiores treinadores da história do futebol. Então, assim, eu não consigo... Talvez seja um recorte momentâneo, mas eu não consigo tirar o Manchester City de grande hoje. Principalmente por conta da Champions League que ganharam Agora agora. vamos ver de que lado o nosso amigo tá. Vamos ver. Mas vocês não concordaram? Vocês não jogaram Não, de mediano? grande. Mediano O Diego grande? Bruno foi no grande. Cara, eu acho que não tem como. Eu acho que a história ela é contínua. Você não pode colocar abaixo o passado nem o presente. Eu acho que as duas coisas têm relevância. E o Manchester City, ele, na última década, ele já vem ganhando títulos, ganhou o campeonato inglês, ganhou a Champions League. Enquanto teve outros times do passado que estão num ranking, tem uma certa moral e tiveram uma história no passado, mas uma história curta, também não foi longa. Então, acho que pelo que o Manchester City vem fazendo e pela mobilização e tudo mais, eu coloco ele como grande também. Hegemonia na Inglaterra, na Premier Ok. League. Não, difícil, eu estou né? de acordo com vocês. Até porque o Manchester City conseguiu o que o Arsenal não Eu conseguiu. só queria propor uma coisa aqui. Vamos tentar eliminar aqui quem é grande, tipo Real Madrid, Barcelona, Juventus, essas coisas que são unânimes. Você já tá dando seus votos? Não, já? são A gente unânimes. pode falar? Não, porque a gente Eu tem estou que... perguntando se esses são unânimes. A gente... Não, Espera chegar no time. não, porque a gente combinou que um só vai ser o maior do mundo. Isso. Então, se a gente eliminar esses times, não sei como que seria Ok, essa Fernando, discussão. tá atrapalhando, cara. prossegue, então. Você que escolhe. Você que Você escolhe. já? Sevilha. Olha, eu acho que Sevilha é um caso bem atípico. Eu acho que ele é mediano, mas eu acho que ele ficaria numa... Eu acho que ele é o maior dos medianos. Eu acho ele um time... Um dos grandes do mediano. Ele tá muito perto de ser um time grande. É um time que eu respeito muito. Não dá pra colocar ele como grande, mas eu me dói deixar ele no mediano. Mas é mediano pra mim. Pra mim, mediano também, pela sua história de Liga Europa, principalmente a história que vem construindo de Liga Europa. Se você tira o recorte de Liga Europa, ele é um time pequeno, sem relevância na Espanha, enfim, tá ali só nas cabeças, ali brigando por sexta vaga, essas coisas de Champions. E aí ele é eliminado da Champions e ganha a Liga Europa. Essa é a dinâmica. Então eu coloco ele mediano também, pela sua história na Liga Europa. Já. Então fechou em mediano. Não precisa aí nem você votar. perdeu. Não, mas fala, é interessante. A gente quer te ouvir. o meu Você voto- concorda? Você Então falou que é interessa, de então. mediano Pega outro pra time. grande, eu falaria que é de pequeno pra mediano. Eu tô de pequeno pra mediano. Eu aceito ele ficar entre os medianos. Não entendo como. Você tá falando, o Benfica marca o Arsenal, não sei o que. O Sevilha não pode estar na prateleira do Borussia e do Arsenal, né? Mas, enfim, a gente já falou sobre isso. O Benfica que desestabilizou lá. O Sevilha podia estar sim. É O um Sevilha time- tem a mesma. O Sevilha tem mais título que o Aceita que você Arsenal. perdeu. É um time, assim. Eu falei mediano também, ele não perdi entra nada. todo ano Não, na o do Champions Benfica. League pra ficar em terceiro lugar no grupo. E pra ir pra O Liga Europa. objetivo é ficar em terceiro, É. não é ficar em segundo ou em primeiro. Então, assim, vamos no mediano? Se ele Vamos no passar de mediano. fase, dá ruim no ano. Ferra todo o planejamento. Ferra o planejamento. Ah, mas é muito difícil, né? Nesses campeonatos aí tem 2 disputando. Você decide, Bruno. Tá bom. Vamos falar do galo em cima da bota, então. Vamos falar do Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur. Que já que a gente falou de times que tem certa moral na Inglaterra, mas que não ganham nada, né? O Tottenham é um Big Six? É um Big Six? Ele é considerado entre Tottenham, City, hoje, né? City, United, Arsenal, Liverpool. E Chelsea. Tem mais um. E Tottenham. Enfim, ele está entre os Big Six, o que é uma grande palhaçada, né? Porque é um time que não ganha nada, pipoca sempre que tem oportunidade. Sinceramente, pra mim, pequeno com louvor. Eu colocaria em piada por conta do retrospecto Ok. recente, mas já ganhou Premier League, não. Ganhou Campeonato o quê, o inglês. Tottenham? Campeonato inglês lá atrás. Por Quando isso que é era uns Big campeonato Six. inglês.
Por isso que Nossa, nem sabia. O Tottenham ganhou alguma coisa? ganhou, mas ganhou menos que o Everton, ganhou menos Porque que tem o até Aston aquela Villa. piada lá do copo, lá do Tottenham, títulos do Tottenham, não tem nenhum. É por causa da Premier League, da É. criação da Era Premier antes da League. Premier, É. tá. Então, mas assim, tá Ganhou, abaixo então. de Aston Villa. Tá, É Tereza Herrera. pequeno. O Tottenham é o Quem que é Botafogo o- da Inglaterra. Quem agora? É você. Piada. Eu Tem vou de nem o que piada falar. também, sem muitos argumentos. Eu concordo. pode ser. Quase o Bruno votou em piada. Ele, É, ele eu- próprio eu- pode concordar É porque com a eu tô gente. vendo outras piadas aí. É, por isso eu que entendo, eu Então, entendo. é por isso que o futebol é engraçado, cara. Sou eu quem decido agora. Eu vou escolher uma barbada aqui. Vamos lá pra gente andar aqui. Manchester United. Pra mim, maior campeão inglês. Um time campeão de Champions e tudo, com sua história. Aqui é grande, sem muitos argumentos aqui. Acho difícil alguém discordar. Eu entendi o que você quis dizer. Já colocar... Não. Todos o que a gente considera grande no grande, depois a gente decide qual que é o maior do mundo. Isso sim, é isso. Pode ser, a gente pode Porque fazer pra isso. mim, cara, ninguém vai votar em Real Madrid mediano, ninguém vai Não, votar não, tá em certo. Juventus mediano, ninguém vai votar em Liverpool mediano. Você tem razão. E o United tá nessa, o Milan tá O Barcelona, foi o que eu só quis nessa. dizer. O Bayern de Munique... Acho que facilita. De acordo? Pode ser, Diego. Tá bom. Sobe lá o Bayern. Vocês votaram, 2 Real. contra 1. Real. Vamos lá. Inter de Milão, é discutível. Liverpool. Liverpool, Manchester United, Barcelona, Milan, aqui e Bayern. E a Ok. Juventus. Juventus, Diego. Vocês estão falando? Quem entende? Vocês Não, querem discutir? Não, mas aí a Quem gente é o- pode depois A chegar- Juventus dar é uma estourada grande, na é é grande, óbvio. ok. Mas Então, só o beleza. fato de levantar dúvida e me perguntar vale o Não, debate. é porque você é o chato do italiano. Não, mas a não gente sou. pode falar... de repente a gente desce aí, só pra criar uma polêmicazinha. Né? Ok. É, Então eu vou escolher um agora Pode do que escolher. sobrou. pode escolher. Então vamos lá. Eu quero discutir aqui Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, eu vou colocar ele como um time mediano, utilizando o mesmo argumento que eu utilizei aqui do Manchester City. É um time que vem crescendo de história, vem tendo bons resultados ultimamente. Briga muito ali, toma pau do Real Madrid, já chegou a 2 finais de Champions. Então, e tem um recorte da história do Simeone. Então a gente precisa ver o que será desse time pós-Simeone para ver ali em que prateleira ele se encaixa. Então, para mim, ele entra como mediano. O Simeone, pra mim, ele é meio que um voivoda, Um voivoda, que exatamente. tá na Espanha. A gente não sabe o que vai ser do Simeone e nem do Atlético de Madrid. Então. Parece que os dois se ligaram. O Atlético, assim, é um time com grande relevância na Espanha, desde antes do Simeone, né? Mas é uma liga meio complicada de se avaliar em termos de exatamente. resultado. Eu acho que Ser quarto, quinto no espanhol é gigante. Terceiro, vai. Terceiro. Terceiro. Quarto, quinto, acho que não, né? Mas assim, pra mim é mediano sem muita discussão, assim. Não ganhou a Champions quando teve algumas oportunidades. Algumas oportunidades. Não tem muito o que discutir pra mim, não. Tem feitos recentes importantes. Vocês foram os dois por mediano, né? Você já perdeu. Tá, eu perdi, mas só vou falar. Pra mim é piada, porque o escalonamento do Real nos últimos anos é culpa do Atlético de Madrid. A papagaiada das 2 finais lá que eles perderam é culpa do Atlético de Madrid. Pra mim é piada, mas Um perdi. dia, Não, mas um teve dia a a- gente conta a história das finais Real Madrid e Atlético de E Madrid, teve a queridos história da ouvintes. placenta de régua do Diego Costa, lembra? O cara não conseguia jogar, passaram até tratamento de placenta de régua. Pra mim o Atlético de Madrid é uma grande decepção do que poderia ser e do que acabou sendo. Os Acabou queridos se humilhando amigos. pro Real Madrid. A gente assistiu às finais. Eu e meu amigo Diego. Real Madrid e Atlético juntos no cinema. Um dia a gente conta essa história pra vocês. É, piada, mas se perdi vai pro médio. Tem um certo ressentimento, então, nesse voto do Diego. Totalmente, Entendi. totalmente. Você, Diego. Sou Joe? O Chelsea. O Chelsea... Então, aí a gente entra na questão do Manchester City. Se a gente tivesse nos anos 2000, a gente estaria falando do Chelsea como a gente está falando hoje do Manchester City. E o Chelsea, eu acho que ele já tá... Há 2 décadas ele se consolidou. Eu acho que não dá mais pra colocar ele como novo rico. Ele já tá há algum tempo ali disputando o topo. Ganhou Champions League mais de uma vez. Ganhou campeonatos ingleses. Então, pra mim, tá bem consolidado ele como grande. Eu até lamento dele ter passado o Arsenal, mas a história é assim, igual o Manchester United, a gente colocou ele como grande aí, mas ele é grande, mas se continuar do jeito que tá aí, com essas campanhas aí, nem classificando pra Champions League, é um fenômeno que tá acontecendo com o Milan também, eu acho que a médio prazo, talvez essa grandeza aí comece a ser questionada. Esse é um bom tema para um próximo programa. Tá. Um time perde sua grandeza? Interrogação.
Então, só pra Perde. não enrolar, Chelsea pra mim é grande. Acabou o programa. Sobe os Fernando. Chelsea grande, Chelsea grande. Sou eu? Eu- sou eu. Não, você é o meu Minerva. Eu, certo. dis- É eu verdade. discordo do meu amigo, eu vou manter o meu voto igual eu dei no Manchester City, apesar dele estar ali no grande e perder. Pra mim são times esse é um novo rico. O Chelsea agora que o dinheiro saiu, tá mostrando a sua realidade, quer contratar loucamente, até gastou muito dinheiro, mas contratou tudo torto, tudo errado, tá indo super mal. Ganhou 5 jogos seguidos, é o 10º colocado. E então pra mim Mas- ele mantém a sua medianidade. Mas vem cá, essa questão Mediunidade. de... Mediunidade. Médium? Nossa senhora, que É coisa isso, horrível. cara. Mas vem cá, você colocou o Chelsea porque ele é rico? Não, eu acho que ele só chegou onde Não, porque chegou. os outros são ricos também. O Barcelona é rico, Você sabe o que é o Liverpool rico. Você sabe o que é rico de Ué, mas é história. problema e... ser riqueza? E o Chelsea não fez Tenho história. preconceitos contra quem tem investidores. É um preconceito seu. Porque o Chelsea, ele tá ganhando os campeonatos. Tenho o já faz direito 2 de ser décadas. preconceituoso? Você é preconceituoso? Com o Chelsea, sim. Agora a gente tá acompanhando uma discussão de casal aqui e eu fiquei de fora dessa. Bruno, Então vai, é o seu você voto. decide. Um voto pro grande e um voto pro mediano. Bom, eu tenho que Mas vem ser cá, coerente. essa conversa tá estranha, né? Um voto pro grande, um voto pro mediano. O que você prefere, Bruno? Não, Você responde, eu prefiro. um médio tem o seu valor, né? Ô, Bruno, o que é médio? Você prefere um médio Chelsea ou um grande Benfica? Um grande Benfica também. Enfim, gente, vamos Ele lá. bem fica com o grande, né? Vamos voltar. Eu deveria ser coerente com o voto com o Manchester City e serei. Só que o Chelsea ganhou mais título europeu do que o City, que ficou batendo na trave por muito tempo. Tal. Eu acho que vocês deviam pesar a mão que o Chelsea acabou com a maior piada da história. Ele deu o título mundial pro Corinthians, velho. Mas O aqui Chelsea tem que ser Não, punido. aqui não, isso aqui não é o foco, não. O Coisa é um time com todos os outros. Não Aqui é foco tem futebol clubismo. brasileiro, Aqui não tem clubismo Não tem brasileiro. clubismo, Tem. não. Não tem. É anti-Corinthians. Pronto, perdemos a audiência depois a gente da corta. segunda maior torcida do país. Então, eu tenho só uma ressalva. Pra mim, eu vou votar em grande por conta do critério estabelecido pelo Manchester City. Porém, o Chelsea tem tropeçado muito. Teve a troca de dono. Como o Leandro falou, investiu, provou que não dá dinheiro. O dinheiro por si só não garante resultado, né? Mas já são 2 títulos europeus, alguns campeonatos ingleses que, pelo critério pelo City, então é time grande. O cara colocou o Benfica, time grande, e o Chelsea tá de frescura pra colocar de grande. Você pode respeitar a minha opinião? Tá E- respeitando, eu só tô questionando. Você e tem uma existem mania. bons motivos Você tem pra uma mania de se ofender. Eu tô questionando, No não posso corte, questionar. no corte, coloca uma enquete no Instagram. Quem é maior, Benfica ou Chelsea? Vamos ver quem Essa ganha. é boa, essa é boa. É óbvio, né? A resposta, né? Porque então, os nossos telespectadores são mais sensatos do que a mesa aqui, né? Você que escolhe, Bruno. Vamos de Paris Saint-Germain. Bom. Isso aí vai levantar, hein? Paris Saint-Germain. Como... Ou a gente pode chegar à conclusão. Não, eu já vou ser direto. Pra mim, Paris Saint-Germain é uma piada. É o time que mais investiu na última década, com certeza. Tentou montar esquadrões com o único objetivo de ganhar a Champions League. E ao longo do caminho ainda perdeu algumas Copas da França e alguns campeonatos franceses. Então, pra mim, assim, o contexto nacional, nesse caso, pra mim não serve. Então, novo rico, né, tudo dinheiro... É bom que o Benfica, o contexto nacional, serviu o portuguesão, o né? Benfica ganha a Champions League, meu amigo. Não, mas você falou contexto nacional. Eu falei que Falar do é uma portuguesão, soma de O argumentos. contexto, Então, o pra- contexto pro nacional do Benfica, Benfica. vocês contabilizam O contexto pro nacional do PSG. Benfica tem adversário. Você é advogado dele? Eu tô falando Não, com e ele. você vê que pra ficar contra a gente, ele vai até a favor do Vai, PSG. É. Vai, Diego, eu quero saber a sua opinião agora. Então, mas eu sou humilde. Defende eu o vou- PSG. O gigante PSG. Talvez seja a coisa mais difícil que você vai fazer na sua Eu vida. sou humilde. Eu ia falar que o PSG é grande. Só porque o Raí jogou lá. Não, o Raí é O indiferente. Alolô jogou E lá. o Não, Souza. é diferente. Por causa, tipo, é o novo rico. Tem times fortes. Jogou o Messi, jogou o Neymar. É um time na França que tem relevância. Mas eu não tinha pensado por esse lado. É piada. Porque o que eles investiram e ficar só no francesão é lamentável. Pra mesmo. mim é uma piada também. Concordo com o Acho uma das argumento. poucas unanimidades. Você né? investiu com um objetivo. Eu acho que a piada você não atingiu o objetivo. E nem sempre, né?
perdeu o Não, e francês. assim, é claramente um time usado como propaganda de um estado. Então, não tem muito argumento pra defender, não. Eu escolho. Eu vou aqui agora de... Deixa eu ver se pra eu não me comprometer, que eu já falei muita Eu besteira. ia dar uma sugestão. que eu Pode acho falar. que- Pô, põe o Lille, já que a gente falou do PSG. Vou colocar o Lille, mas eu vou me reservar a minha ignorância. Eu pouco conheço da 4 história do títulos Lille. franceses. 4 títulos franceses. Um deles recente, inclusive, sobre esse PSG. Então, é pequeno. Por isso que tem a ver. Pois é, eu acho que o Lille fez um baita feito. Eu acho que se bobear foi o único, me corrija se eu estiver enganado, que conseguiu quebrar o... Não foi o único. Eu acho que o Mônaco ganhou. O Mônaco ganhou um ano. ganhou. Mas se eu não me engano, o do Lille ele ganhou foi na época da pandemia, não foi? Não foi 2020? Talvez- Foi por aí. Ainda não. você tinha Vamos reflexos da pandemia. Depois você confirma. Mas é pequeno, não é piada. É pequeno e tá muito claro. Mas já que a gente falou do PSG, eu acho um bom momento pra falar do Lille. Pequeno, tá bem claro. Bruno, de acordo? Pequeno? De acordo, pequeno, um time sem muita expressão europeia. Na França também 4 títulos não chega a ser um feito, né? Até porque muitos foram lá antes do meu pai nascer, talvez. Então, assim, mas pra mim já é um grande feito ser maior que o PSG nessa eu era acho que ficou legal de por muito isso. dinheiro. E... Ó, só a informação aqui, ó. 2020, 2021, eu estava errado. 2020, 2021, 2010, 2011, 99, 2000 e 2004, 2005. Ó, você vê que ele fala que tava errado. Ele não fala que eu tô certo. Eu falei 2020 o título do Lille. Sim, mas não foi o único, né? Teve Não, mas eu outros falei títulos que o mais 2020 ele ganhou. Os outros eu não sei. Mas Não. 2020 foi ele. Aquele ano da pandemia foi bem bagunça os campeonatos. Teve um outro time O Lille, se grande. eu não me engano, revelou Eden Hazard. O Eden Hazard. Eden Hazard. Eu não lembro se foi o alemão, se foi. Eu lembro que teve um outro campeonato, além do francês, que tava embolado também. Aí o time foi e disparou. Não lembro quem. Você escolhe, Diego. Sou eu? Bem, só pra não deixar o gostinho lá pro fim, eu escolho a Roma. A Roma, pra mim tá bem claro aí pra mim, não tem maior discussão. Pra mim é médio. Acho que na Itália, a partir do momento que você tem. Se o Diego votou em média, a gente vai votar em quê? Amigo, vocês têm a noção de que o médio é com todo o coração, toda a força que ele pode ter de Todos os vontade, argumentos que ele pode usar ele a só favor. consegue chegar no mediano. Não, eu sou justo. É tipo assim, ó, Eu sou pega imparcial, o seu não. pai e a sua mãe, você só consegue falar que eles são medianos. Não, eu sou justo. No futebol, eu sou justo, que eu não me contamino. Pra mim tá bem tranquilo, principalmente pela lista dos times que tá aí, mediano, tá de bom tamanho. Não dá pra colocar grande, junto com o Milan, com a Juve, eu admito, mas também acho uma sacanagem pequeno, porque tem outros times da Itália ali, pequeno ali, e não estão no mesmo nível da Roma. Então, por proporção, pra mim tá bem justo o mediano. O meu voto aqui é pequeno e eu só vou usar o seu argumento. Ele é o primeiro de Roma, então ele tá acima da Lazio e ponto. É isso. Não, mas ali não é escala, O Acima pique da Lazio. O PSG é mais forte do que a Lazio e que a Roma. Ali não tá escalado. Primeiro de O Roma, piada não é segundo de pior que o Roma. pequeno. No Roma não, tá aqui, ó. Não, você tá sendo injusto. Só pra lacrar. Eu tava esperando que o Diego fosse votar com o time Como grande, pra gente eu botar em baixar pra mediano. médio e tudo certo. Não. Mas assim, olhando os italianos que estão ali, Napoli e Atalanta, ainda pra serem votados, eu tô pensando aqui que no critério pra gente nivelar todos, é complicado falar que a Roma tem a mesma importância, o mesmo De tamanho que Sevilha, o Napoli. Atlético. Que o Napoli. O Napoli é um time mais... Médio também. São equivalentes. O Napoli é médio, a É Roma... médio, também é médio. Eu vou, vai, E eu o vou- Atalanta é o quê? Diego, Pequeno. não se renda. E a Roma e a Pequeno, Napoli estão no mesmo nível da Atalanta? Então, mas aí é que tá. Bruno, é por não isso. se renda. Ah, Não, tem que parar, tem que fazer um negócio Não, mas sério. eu tô vim aqui pra falando- falar Não, sério, eu senão eu tô- vou embora. Você promete? Você cumpre mesmo? Vamos lá, vai. Vamos fechar com você em mediano, só por conta dos times que É, estão o por vir. Leandro- Já aí. tinha Leandro- colocado aqui, Leandro é um Bruno. trouxa. Leandro, desculpa, cara. Eu tenho Tem que ser sincero, velho. Mas eu tenho minha reputação a zelar, né? Então... Ah, tá certo, Leandro não tem reputação nenhuma. O tanto de groselha que eu falei em meia hora já passou minha reputação. Quem é agora? Sou eu que escolho, né? O Bruno escolhe. Vamos de... Leicester. Não é Leicester? Leicester é do Bickman. Leicester City. Mas tá escrito Leicester. Você Ah, tem. algum- Você tem. Tá Algum escrito professor... Não, eu tô no Paris Brasil. Saint-Germain. Eu tô no É. Brasil. É Leicester. Algum professor de inglês, por favor. Inglês britânico, né? No caso.
Bom, eu acho que não tem, apesar do feito de ganhar a Premier League, pequeno, time pequeno. Não é uma piada por chegar onde chegou, de certa forma, agora tá jogando na segunda divisão, mas... Pra mim, a piada é ele ter ganho. Exatamente, mas aí isso não torna ele uma piada, ok. torna um herói. Torna um herói. Então assim, vamos colocar como pequeno que acho que tá justo. Diego. Também pequeno, acho muito louvável o título deles, ainda a forma como ela aconteceu. Acho que foi um grande feito. Da mesma forma que eu enobreci o Sevilha, eu enobreço o Leicester. Essa palavra existe? Leicester? Não, enobreço. Claro, Não sei, isso foi uma pergunta. eu acho que existe. Eu enobreço... Agora é o professor de português também. Confirma aí você que tá acompanhando. Enobrecer, o verbo existe? Existe, o Leandro é um idiota. Mas foi um grande feito, acho que foi um dos maiores feitos que eu vi na minha vida, assim, de futebol. Assim, foi uma coisa literalmente mágica. Coloco como pequeno, mas com essa menção honrosa. Um pequeno com um grande feito. Nossa, que lindo. Pequenos grandes feitos, olha. Davi contra Golias. Vários, eu ia falar Goliases. Porque o que Golias mais a tem gente pode colocar a Premier League como um todo. foi dificílimo. Se fosse um time do nível do Leicester ganhando qualquer outro campeonato, não ia ter essa diferença. Ele ganhou o inglês. O Lille ganhou o francês contra o PSG. No campeonato inglês tem 10 times com elenco de PSG. Sim. Totalmente de acordo. Tá bom. Simplificou, né? Sim. É bem melhor assim, né? Vai, Diego. Ô, Leandro. Vamos lá. Porto. Ainda bem que eu não escolhi esse. Esse é difícil. Pra mim, da mesma maneira em que escolhemos o Benfica ali, eu tenho que colocar o Porto, inclusive porque tem feitos maiores do que o Benfica. E recentes também. Né? Recentes também, tem boas campanhas, revelação de jogadores, é um clube hoje muito... tem um caminho que segue, ele mantém uma frequência boa ali sempre de resultados. Então, pra mim, o Porto, considerando muito o cenário nacional, ele é grande. Eu consideraria o cenário nacional e internacional também. Internacional também. É o mesmo critério do Benfica, assim. Porque se a gente for considerar, vamos colocar peso 1, peso 2, peso 3 pela liga que eles jogam, aí essa lista vai ter que ser toda refeita. Sim. Então, assim, pelos critérios que a gente já utilizou para outros times, eu acho que é um time grande também. Você já perdeu. Posso falar nada? Eu fui você falar. pode falar, mas só tá saiba bom, mas disso. deixa eu falar, depois fala. Ó, vocês me deixaram extremamente desconfortável em colocar Que agora bom, o Porto esse é o como... objetivo. Então vai embora. Colocando o Porto como grande. Porque você mesmo falou que o Porto tá acima do Benfica, agora coloca os dois no mesmo nível. O Benfica ficou quanto tempo sem ganhar título lá? A maldição lá do Bela... Bela Gutmann. Do Bela Gutmann. Pra mim, o Liverpool é maior que o City, mas os dois podem ser grandes. Então, mas não dá pra colocar o Benfica. Então, pra mim, eu acho que a gente teria que trocar o Arsenal ali com o Benfica. Vocês estragaram tudo. Não dá pra colocar o Porto no mesmo nível do Benfica. Então, só pra não estragar o negócio de colocar o Porto de maior do mundo, vocês estragaram sempre tudo. que existe uma Põe o votação, Porto alguém no diz grande. que estragou Mas tudo. você acha que o Porto é maior que o Benfica? Eu acho sim. Eu realmente acho que eles estão no mesmo nível. Tenho dúvida sobre o Sporting. Não, Eu acho que o abaixo dos Sporting dois. tá um degrau abaixo. É mais ou menos o campeonato. Eu vejo mais ou menos tipo o campeonato turco, Não, sabe? É Na tipo minha Besiktas. opinião, o Porto é maior do que o Benfica, mas não anula o Benfica ser grande. Pra mim também não. A questão aí não é este é maior que aquele. A questão é o que a gente considera um time grande e um time mediano. Ok, perdi, eu aceito. Tá de boas. Você escolhe, Diego. Bayer Leverkusen. Mediano. Bem claro pra mim. Por quê? Eu acho que ele é um time que foi coadjuvante no campeonato alemão. Ele nunca foi protagonista. Acho que ele nunca conseguiu se consolidar como a segunda força do campeonato alemão. Então, eu acho que ele é médio. Pra mim, é bem claro isso. Eu acho que é até discutível a segunda força do campeonato alemão. Então, não acho que ele não entra como grande. Pra mim, é médio. Eu acho que ele tá muito mais parecido com os times que estão colocados no nível mediano do que os times que estão colocados como nível grande. Embora eu acho que ele pareça com o Benfica. Que é mediano pra mim. Estranho. Esse finalzinho aí. Você tava indo bem até esse final. Eu concordo. Eu vou colocar ele como mediano ali, emparelhado com o Borussia. Colocar eles todos ali como segunda força do alemão. Um vai uma temporada, o outro vai outra temporada. É uma pena que Pra eu mim, vou o ser o Borussia- Minerva nesse aqui, porque acho que vocês iam embarcar no meu argumento. Pode Não, falar, a gente muda na Pode maior falar. humildade. O Não, Borussia, eu pra não mim, é quero maior que o te- Bayer Leverkusen. Então, a gente usou o escalonamento. escalonamento na sua liga.
o que o Bayer Leverkusen ganhou na Liga Nacional? O Borussia Dortmund ganhou, o Wolfsburg ganhou. Eu acho que nesse contexto... O Bayer Leverkusen ganhou esse ano. Você tá Pode datando- cravar aí, você tá amigos. datando- Pode colocar aí, ó. Não, mas tudo bem. Mais Eu- certo mas- do que o Arsenal vai perder. Deixando bem claro que é um recorte de momento. Então, pelo menos, assim, o Leverkusen vai ganhar, o Leicester ganhou também. Eu mudo de opinião. Você me convenceu, meu Obrigado, amigo. obrigado. Eu mudo, eu retiro meu voto. Você vai pra onde? Eu acho Vou que é um pra time aqui, não vou pra pequeno. lugar Não, nenhum, mas é não pra vou pequeno. embora. Eu não falei que eu concordo com ele? Não, ele votou pequeno? Votei pequeno. Então eu Então vou é com ele. pequeno, ok, ótimo. Pequeno. Você tem que prestar atenção, você que tá com a tier list. Eu cometi uma indelicadeza e invadi o seu voto, mas é porque eu achei que uma injustiça Não, seria Amigo, feita. eu O Leandro, eu ele morre adorei o com que a foi feito. ignorância. Fique à vontade. Você escolhe, inclusive, agora. Vamos procurar um que seja bem ridículo. Aí. Vamos na Real Sociedade. Não sei o que a Real Sociedade tá fazendo aí. Precisa argumentar? É Pra piada. mim, tem times aqui, ó. Piada. Atalanta, Atlético Bilbao, Nossa, mas por Sociedade. que piada? Piada. Por que tá aí? Não consegue Vamos lá, sentar na vamos lá. mesma mesa. Argumente sobre a Real Sociedade. Então, a piada... Defende a Real Sociedade. Defenda a Real Sociedade. Suba ela de degrau. Calma. Então, mas esse negócio do piada é a questão da zoeira. O Real Sociedade não é motivo de deboche. A Lazio é motivo de deboche, principalmente pelas posições políticas. O Tottenham é motivo de deboche pelo todo, que ele tinha chance de ganhar. Esse é o único critério pra piada? Eu tava entendendo de uma... Eu tava entendendo que era um time menor do que o pequeno. Foi, É, foi a eu primeira entendi isso pergunta que eu também. O fiz. Tottenham é menor do que o Lille? Eu acho que a gente... O eu acho que Paris- essa daí ele ganhou da gente aí. Não, a gente misturou eu tô os vendo como- eu argumentos. tô Não, vendo a gente como o time misturou ganhou os a chave. argumentos. Assim, por exemplo, como a gente fala, vamos analisar contexto nacional, contexto europeu. Não, eu não quero ficar discutindo no Real Sociedade. Pra mim é pequeno, não é motivo mas de é menor deboche. que de pequeno. zoeira. Ficou menor que um time pequeno. Mas pela essa escalação a Real aí... Sociedade ok, não é ele menor é que o me- PSV? Ele é menor, mas não é uma piada. Tá bom. Se a gente só vai usar piada pra que realmente for uma Porque piada. realmente for uma ok, piada. Tá, ok. Perfeito. Então, beleza. Então vamos escalonar pequenos. Atalanta é pequeno? É pequeno. Atalanta é pequeno? Pequeno. Pequeno. Atlético Bilbao é pequeno? Pequeno. Pequeno. Apesar do Pequeno. grande feito de não sempre ter jogado a primeira divisão apenas com jogadores do País Do Basco. País Basco. Que Muito deve ser Por interessante. isso é muito- pequeno. Mas o que deve ser muito difícil. de Claro, fazer. claro. Até o Real Madrid e o Mas é um Barcelona time- caíram. mas é um time no- O Mônaco é regional. pequeno? Pequeno. Não. Então Eu- pula, a gente debate ele daqui Mediano, à frente. tá. Pode ser. Eu acho que Schalke 04 é pequeno? Schalke Pequeno. é... Então, Tem debate? o Pula. Schalke é maior que o Leverkusen. Mönchengladbach é pequeno. Pequeno. Não, também não. É o terceiro maior campeão da Alemanha, pô. Então, mas acontece igual com o Genoa na Itália. O Genoa é o terceiro. Mas o maior. Genoa não tá aí. Tá bom. O Villarreal Beleza. é pequeno? Pequeno. O Wolfsburg é pequeno. O Wolfsburg também já tem uma relevância Mas na é Alemanha. pequeno. Mas acho que é pequeno. Bem, vamos depois Tem a um gente título, discute. velho. Não é, não. Não é um título? Vamos conferir, pra não falar bobagem pra quem tá assistindo. Tá, mas... então enquanto o Bruno vai conferindo, vai pegando outro time aí, Leandro. Isso, pegam aí. Eu vou votar na Inter de Milão. Aqui eu vou tentar ser um pouco mais seguro. Tá. Eu vou de grande. Pra mim aqui tem muita relevância nacional, internacional, historicamente. Revelou grandes jogadores. Enfim, aqui pra mim não consigo votar em outro que não é grande. Fala aí do... Bem, vamos terminar o Inter, depois você fala e a gente já volta pro Wolfsburg. Quem É o fala? Bruno que Tá. vota agora. Inter de Milão. Inter de Milão é um time grande. Eu não sei porque o Leandro ficou com bunda molice e não pôs o cara da Inter de Milão, Não, um time grande um logo time de grande, cara. não tem É discussão. muito óbvio. A gente perguntou, falou que ia ter debate. você que mas- foi colocando lá, Não, perguntando lá se nesse não vai ter caso- debate. Nesse caso, acho que não tem, não. Acho que a Inter é grande. Então, Tá, fala pra do mim é ótimo. Wolfsburg aí. Gente, É um peraí, o título Ajax só, tem eu- debate? Tem, orra. Tá bom. Pra mim, o Ajax tá entre os grandes, por exemplo. Tem debate, mas fala do Wolfsburg. É um título só, vocês têm razão. Eu É estou o errado. título do Então é grafite. pequeno, né? Então é pequeno. Pequeno. Porém, maior que o Leverkusen. O Schalke tem quantos? O Schalke. É independente, é pequeno. Pra mim é pequeno também. Pode ser pequeno também, até porque nunca Ele mais... não vai ter, ele não tem mais que o Borussia. O Borussia é o segundo Então maior. agora o Diego escolhe. Eu não quero entrar nessa sinuca de bico do Ajax, não. Vou no Napoli. O Napoli, pra mim, é bem tranquilo, mediano. Acho que ele tem uma história, eu respeito a história dele. Assim como os times medianos, eu acho que todos eles têm uma relevância no futebol em alguma coisa. Então, acho que o Napoli ele teve, o Maradona jogou lá, ele ganhou o campeonato italiano, ele conseguiu quebrar a sequência dos títulos da Juventus. Eu acho que o Napoli ele tem uma relevância no futebol italiano, mas é muito restrito na Itália. Mediano bem claro pra mim. Eu assino com o relator mediano.
pelos argumentos utilizados. Não, eu vou no mediano porque ele não pode ficar abaixo da Roma. Eu também tô nessa. A Roma Lembrando que eu votei Roma pequeno, então pra mim eu colocaria o Napoli igual. Napoli e Roma pra mim pode ser na mesma prateleira sem grandes problemas. Você escolhe agora, Bruno. Vamos lá no Ajax então. Então, opine. O Ajax pra mim é um time grande, ressalvas feitas ao contexto em que ele tá, né, inserido e tal, mas historicamente é um time muito importante pro desenvolvimento do jogo do futebol. Ok. Tem grandes conquistas europeias, provavelmente o maior time da Holanda, né? Acho que não. Será que cabe discussão entre o Não, acho não. É o maior time da Holanda, então pra mim, assim, por Johan Cruyff, né? Depois os holandeses que viriam pro Milan, acho que é um time que contribuiu muito pro jogo em si, então pra mim é um time grande. Ó, eu vou colocar ele como grande porque eu tenho um respeito muito grande pela história dele. Mas daqui a pouco já vai bater 30 anos de inexistência no cenário europeu. Então eu coloco ele como grande com essa observação. Mas peraí, só uma inexistência é título? Não, de chegar, de ser levado a considerado título. Só teve aquele lá que o Liverpool ganhou. Mas tava ali e eliminou o Real então Madrid. Põe a Roma no grande, que eliminou o Barcelona na semi igual a Olha o eles. argumento, Leandro. Olha o argumento. Não esquece a Roma, velho, pelo amor de Deus. Não, mas você lembra que ele falou do Benfica? Que não vale eliminar, não vale eliminar o Barcelona. Não, mas quem trouxe esse argumento de novo foi vocês, eu não falei em nenhum momento. Não, eu tô falando que a minha dúvida era estar inoperante no contexto europeu hoje. É grande. Novamente, o tema do próximo programa. É grande. Um time perde sua grandeza. Eu concordo que ele é grande, porque ele tem uma relevância muito forte, mas esse Benfica aí não devia estar aí, não. Discordando do que eu mesmo disse, o Ajax é grande, então tem time grande no holandesão. Eu acho que eu falei isso quando a gente tava falando do PSV. O cara discorda dele mesmo. Bruno, sou eu que escolho agora. Eu vou de RB Leipzig. Pra mim aqui é um time piada. Primeiro porque é o rico que não conseguiu ganhar nada. Então ele, usando o mesmo critério do PSG, que ele tinha um objetivo que era ser... Eu quero ver quando a gente for fazer de futebol brasileiro e tiver as SAFs aí. Que ele era minimamente... A SAF não mas tem é diferente, porque a SAF 10 anos igual tem o Leipzig. E a SAF comprou times já existentes, tirando o próprio Red Bull aqui, né? Então, Então assim, o Leipzig tinha um objetivo, que era tentar ser algo dentro da Alemanha. Ele no máximo conseguiu bater terceiro, quarto, segundo ali e Champions. Mas nunca ganhou nada. Pra mim, no momento, ele é uma piada. Tá bom. Eu acho que dá pra colocar como piada também. A Alemanha em si, ela tem um histórico de rejeitar times de empresa, né? Acho que é o Hoffenheim, que é meio que controlado pela SAP. O Bayern é pela Bayern. O Bayern Leverkusen. Não, eu digo... Não, eu sei, é óbvio. Olha o logo dos caras ali. Doutor Óbvio. Eu não vou saber argumentar aqui agora, mas tem uma Você história... nunca sabe. Tem uma história diferente entre por exemplo, a SAP não patrocina... SAP. SAP. Ixi, eu falei besteira. Pra variar. Desculpa. Patrocina o Hoffenheim e o Hoffenheim se tornou uma das torcidas... Não patrocina, mas o dono acaba injetando dinheiro ali, entendeu? Okay. Mais ou menos assim. E tornou um time... Então, o Red Bull Leipzig também entra nessa daí, né? Tem muita antipatia na própria piada. Alemanha. Tá, Piada. eu perdi. Já tá aqui, mas você pode argumentar. Mas eu quero falar uma coisa só. Eu não acho, pelo menos ao meu ver, eu não acho que ele esteja disputando os campeonatos igual o Paris. Ele tinha a proposta de injetar dinheiro para fazer grandes conquistas, para ter grandes conquistas. O grande objetivo do PSG era a Champions League. E ele é piada porque ele não chegou nem perto dessa grande conquista. Teve uma final, chegou perto. Tá, mas até aí... Beleza, mas o RB Leipzig, a percepção minha é que ele não tem essa pretensão. Ele tá dentro dos objetivos dele. Eu não colocaria como piada. Você acha que nem na Alemanha ele tinha essa pretensão? Não, eu tenho uma informação aqui que a gente... Na época, quando começou a surgir os times da Red Bull, não lembro se eu tava num trabalho com você, na faculdade com você, antes de existir o Red Bull Bragantino, eles compraram um time aqui em Campinas, se eu não me engano. Formaram e falaram, todo o objetivo de clube da Red Bull é ganhar um título no seu país em 2 ou 3 anos. E acho que só na Áustria eles conseguiram, né? Então, Bruno, mas aí é preciso situar pra quem tá nos acompanhando. Quando foi isso que a gente... Não, mas pra situar o que a gente tá no Brasil. Mas eles... Não, mas situar a época que viu essa Mas eles surgiram pra isso. Eles surgiram pra ganhar o alemão? Eles estão na Alemanha?
Não, eu sei, mas Ganhar o Paris alemão, Saint-Germain ganhar o não surgiu espanhol pra vai ser ganhar. difícil, O velho. Paris Saint-Germain não surgiu pra ganhar o francês, surgiu pra ganhar a Liga dos Campeões. Cada Tudo com seu bem, mas objetivo, cada um com seu Então, mas o tamanho. eles tinham RB objetivo Leipzig de tem o ganhar. objetivo de ganhar a Liga dos Campeões? Não, ganhar eu o não tô alemão. falando disso, tô falando que eles surgiram pra Mas ganhar um então, título mas, nacional e eles não ganharam. Não ganharam. Pô, mas tirar o alemão do Bayern, pô, vocês vão colocar uma piada que eles não ganharam do Bayern de Munique? Eu acho uma sacanagem. Piada é o Paris, piada é o Tottenham. Eu acho uma sacanagem colocar o Leipzig com piada. Mas beleza, perdi. Às vezes a idiotice ganha. Então é você que escolhe. Eu escolho... Quando a idiotice ganha, o idiota tem a Aí palavra. escolhi ele com a palavra Lyon. O Lyon é bem engraçado, porque o Lyon, quando eu conheci o Lyon tava numa grande fase, o Juninho Pernambucano fazendo chover, tinha uns caras muito legais no Você tinha o Juninho Lyon. Pernambucano no videogame? Não Não. tinha. Guvu. Não tinha. Eu tinha o Mendy, lateral direito. E eu tinha uma visão muito legal, assim, do Lyon. E a Roma tirou o Lyon, fiquei super feliz que a Roma eliminou o Lyon na Champions de 2007. Foi antes de ser eliminado pelo O Manchester que torna a por Roma 7-1. gigante, né? Exato. Mas eu não sabia que o Lyon, ele só praticamente existiu naquele Juninho, ato. sim. Naquele ato. Ele não tem nada muito relevante antes, absolutamente nada depois e pequeno. E você... você, desculpa. Não, meus argumentos, incrivelmente ele argumentou bem dessa vez. Cara, o Lyon realmente não existe. Nem antes, nem depois. Foi um momento mágico ali da era Juninho Pernambucano. Um gênio, um craque. Levou o time às conquistas ali. Ele, o Fred, enfim, outros jogadores participaram dos 7 títulos, né? E pra mim ele... Cara, é porque 7 títulos Não, você tá com muito título, né? Então, Mas eu não... Estrela Vermelha... Calma, meu amigo. calma, Eu nem é dei um meu absurdo. voto ainda. Mas ele falou que ia concordar com você, você tá Então, mas por argumentando. que você tá pô. problematizando o óbvio? Eu Você nem quer dei colocar meu o pai, voto. você quer colocar os caras de mediano? Não. Tem que de render grande? o bloco, Pra tem mim, que o render Lyon- o corte. O Lyon é pequeno, ele é Então pequeno. pronto, fica rodando pra falar a mesma coisa. Eu acho que assim, o Olha o outro aí, Lyon perdeu a relevância no momento que o PSG chegou com dinheiro. Antes. É porque Não, assim, foi só me mais ou gera menos uma a me- dúvida. Só me gera uma dúvida assim. O Borussia não tem 7 títulos alemães. Tem. Tem? São 9, se eu não me engano. 9, tá, beleza. Então vou usar outro exemplo. O Sevilha não tem 9 títulos espanhóis. O Napoli não tem 7 títulos italianos, como o Lyon tem de francês. Eu só fiquei um pouco em dúvida pela quantidade de títulos nacionais. Mas é o entendeu? francesão. Não, mas exatamente. aí eu trouxe a relevância do francesão. Eu ia falar entendeu? isso. Então o Lyon é Não maior é- que o Arsenal. Não é difícil você ser um time relevante na França antes do PSG. Por isso, ok, ótimo. E aí surgiu o PSG com esse dinheiro todo e o Lyon simplesmente desapareceu. Não é nem a segunda força, Sim, não é a sim, terceira sim. força. Se não fossem os 7 títulos, eu juro por Deus que eu pensaria em votar em piada. Piada. Mas deixa aí em pequenos, pra mim tá ótimo. Tô com muita vergonha do Arsenal abaixo do Benfica. Eu tô arrependido. Nossa, cara, o cara não largou os 2 primeiros votos Tá do bom programa. Agora tá o City, piorou. Tô brincando. Pronto, agora te Agora faz ficar tudo bem. assistir melhor. Tudo bem. Você escolhe, Bruno. Vamos no Olympique de Marseille. Eu não sei se vocês lembram exatamente da história. Eu sei que quando eles ganharam a Champions League, era pra eles terem enfrentado o São Paulo, São Paulo. em 93. 93, E por conta de um esquema de manipulação, de resultados. eles perderam os 2 títulos, se eu não me engano. Sim. Inclusive do francês. Eles fizeram uma manipulação para poder focar na Champions League. Foram excluídos das próximas edições de E eles Champions, iam, ficaram um tempo sem participar. eles estavam ganhando, eles estavam liderando o francês e iam ganhar a Champions League futuramente. Tomaram uma punição grave. Eu acho que por isso, tudo bem, é um time muito relevante no contexto francês, mas por isso eu colocaria em piada, por conta dessa Pelo jogo passagem. sujo. Pelo jogo sujo. Por ter estragado o melhor Não, ano não, da história do... Não, então coloca. Mas aqui, ó, cara, então por incrível que coloca pareça, Juventus e piada eu já também. fui atrás aqui Eu não votei na Juventus como grande. Eu fui atrás da história do Marcelo, e esse time de 93, ele é praticamente uma base do time de França 98 campeão. Ele tem Sim. o Barthez, tem o Desailly, tem outros, acho que o Lizarrazu, se eu não me engano. É um time muito bom daquele time de 93 que vai gerar a geração de 98 francesa campeã. Quem é? Mas Agora é, sou eu? você, você. Jota. Não, piada não. Mediano. Essa é uma discussão boa, hein? Eu coloquei como piada o Diego. Até porque senão você coloca Juventus Não, como eu piada. vou- Não, mas eu você vou- entendeu eu vou- o motivo do meu eu voto. entendi. Eu entendi, mas é Mas incoerente. eu vou como mediano, ele tem mais títulos do que o Lyon. Provavelmente. eu não sei. Com certeza. Então eu vou de mediano, porque
não posso igualar ele ao Lyon aqui. Não, você não iguala, você colocar ele abaixo, né? No Eu piada. não falei piada, eu podia Não, pôr não, piada. mas- Eu podia questiono botar o pequeno. Bruno. Vocês entenderam por que eu votei. Sim, mas você tinha que fazer a mesma coisa com a Juventus. Mas eu não coloquei a Juventus ali, a gente só concordou. Não, você devia ter Vamos- colocado a Juventus Depois em piada. vamos derrubar a Juventus, então. De novo? Agora sou eu que escolho. Sim. Eu vou de... Aliás, só mais um. O Alásio também perdeu ponto de patifaria já. Olha lá, Se eu não me engano, ela até Juventus. caiu. Eu acho que até o Milan perdeu naquele Quase grupo todo famoso. mundo, menos a Roma. A Roma classificou na Champions. Lógico, quando quem que isso. vai pagar alguma coisa pra Roma perder um jogo, pô? A Roma perde Perde de toda hora. graça, velho. É tipo o Goiás fraudar o Vai, campeonato, tá ligado? continua. Chega de piada idiota. Eu vou de Valência. Eu vou colocar aqui como time pequeno, até porque pode ter a mesma relevância internamente do Sevilha ali, mas não tem o destaque internacional. Então, pra mim, ele fica como pequeno aqui, não tem nem muito o que argumentar. Quem é eu? É o do Bruno. Eu acho que o Valência, na verdade, eu discordo um pouco dessa ordem de forças aí entre Sevilha e Atlético de Madrid, por exemplo. Eu acho que dentre os mortais, né, digamos assim, do espanhol, acho que tá o Atlético, o Valência e o Sevilha. É que o Sevilha ganhou as Ligas Europa. Que é muito relevante. É relevante, mas assim, é a mesma coisa que ganhar a Copa do Brasil quando os times que jogavam a Libertadores não participavam. Não é, um nível elevado a Liga Europa. Porque Até a porque Roma os times ganhou, se ele vai caem. defender até Não a morte, ganhou, velho. não ganhou a Liga Roma, não ganhou a Liga Europa. Não, ganhou a Roma Conference, ganhou é a pior. Conference. Pior Mas ainda. os caras, quando caem da Champions, não vão pra Liga Europa? Sim, mas então os da Sul-Americana também ganham. A Sul-Americana é um grande campeonato. Então, mas é diferente. Você não tem a mesma equidade entre a Sul-Americana pra Libertadores com a Liga Europa. o que eu tô Deixa ele querendo- terminar o seu O que eu tô querendo dizer sobre o Sevilha especificamente. Ele vai pra Liga Europa, ele ganha méritos totais. Mas como eu falei, o objetivo deles na Champions League é ficar em terceiro no grupo. Toda vez Que é a muito mesma alto coisa. o nível. Historicamente, eu entendo que a ordem é Atlético de Madrid, Valência e Sevilha. Só que o Sevilha subiu por conta disso. Então eu coloco todos em mediano. É a minha opinião. Eu acho que até dentro da Espanha, depois a Eu gente poderia coloco pensar, um. tem Eu La coloco- Corunha, que também teve uma história grande. Mas eu acho que o Valência... Eu acho que você tem que pegar a tabela e dar uma olhada lá nos times do Campeonato Espanhol. Você não dá pra Valência, você inclusive, colocar o chegou- Valência com o Bilbao, com o Raio Valecano e tal. O Valência tá um nível acima, é médio. Então, médio, chegamos num... A gente tá discutindo Não, a gente por não chegou não, unanimidade. você falou pequeno. Eu falei pequeno? Falou. Tá bom. O cara, Então não, o cara não sustenta o próprio argumento na cabeça dele. Vai sustentar o quê? Você que vota. Eu escolho Mônaco. Mônaco pra mim é bem claro, mediano. Não tenho muito o que argumentar. Pra mim é bem claro que ele é pequeno, agora você decide. Pra mim é bem claro que ele é pequeno também. Então, beleza. Tá bom. Eu não tenho nem vontade de argumentar. Eu não tenho nem sobre o vontade de Então, argumentar. o Mônaco tá tão abaixo assim do Olympique de Marseille? Tá. Tá bom. E tá abaixo, inclusive, do Lyon. Tá bom. Então, depois aí quantos títulos o Mônaco Na ganhou. verdade, não tá tão abaixo assim do O Lyon. Mônaco fez até disputa de final de Champions. Mas não ganhou. Tá bom, mas tava lá, né? Ah. E revelou o Mbappé. O argumento do Champions League não vale pro Benfica, não vale. Só vale pro que ele quer. Vocês estão vendo. Na Vocês Roma, estão ele vendo. não utilizou o argumento, a Roma tem uma final de Champions. Não, é incrível, Não, você mas tem acreditar. mesmo. Eu Perdeu acho um grande time. Eu acho que é tipo quando eu quero falar alguma coisa com equilíbrio sobre o São Paulo, eu jogo o São Paulo mais pra baixo do que ele merece. É. É mais ou menos o que o Diego fez. Agora você argumenta do Sporting. Não, eu escolhi a... Fui eu que escolhi. Então é o Bruno. Bruno vai no mas é. Sporting. Bom, enfim, vamos pro Sporting, que sobrou. Na minha opinião, assim, existe um grande equilíbrio histórico entre os três, mas recentemente o Sporting tá um pouco abaixo. Então, pra mim, se Benfica e Porto estão entre grandes, Agora, confirma mediano, depois, o Bela Guzman não é Sporting, não? Benfica. É Benfica mesmo? Talvez tenha jogado nos dois, eu não sei. Mas Não, a maldição. A maldição é do Benfica. É do Benfica, tá. Você. Então, pra mim é médio também. Então temos unanimidade, mediano aqui, não temos discussão. Agora a gente tem Agora é o grande momento, Qual que é né? o maior? grande momento e a gente já encerra o programa aí pra... Agradecemos todo mundo que ficou até aqui. Não, mas ele vai ter que Se é ficar um que pouco tem mais. Vai ter que ficar um pouco mais, vai ter que ficar um pouco mais. Agora vem a escolha do maior do mundo. Então, eu vou começar, vou ter essa pretensão. Pra mim, o maior do mundo, óbvio, né? Só podia ser o Milan, né? Eu acho que ele é o grande baluarte aí do futebol. Principalmente dos anos 90, até tá numa fase ruim, mas vai acabar se recuperando. Mas o Milan, assim, os maiores times que eu vi foram do Milan. No meio do programa ele chegou a argumentar que times como
o Benfica e o Milan estavam perdendo sua relevância. E agora é o maior de todos os Não, tempos. Inclusive, é. esse argumento gerou uma pauta pro próximo programa. Exatamente. Ah, mas ele é o Ele maior usou do o Milan mundo. e agora... Ele é o maior Tudo do bem, mundo, eu beleza. respeito a história dele. Vamos ficar de olho no próximo programa pra ver o que ele vai falar que do ele vai Milan. O maior do mundo tem que ter uma série de coisas relevantes. O Milan foi uma coisa tão forte que é o maior do mundo. Então vou colocar um voto, depois eu desço. Vou tirar, vou colocar e vou tirar. Porque eu vou colocar... Mas vai descer, vocês discordam? Calma, eu vou colocar o Real Madrid ali. Por quê? Você já votou? Eu tô votando agora, é minha vez. Mas por que sua vez? Tá sempre girando assim. Tá bom. Porque Você não foi entendeu assim, o programa até agora? eu não sei quanto tempo que a gente tá gravando, É. 22 minutos talvez, é o que... Não, não é 22 minutos, não, é 22 horas. É 10 e 10. verdade. Enfim, eu não sei quanto tempo que a gente tá gravando, mas o critério foi assim sempre o tempo esse. todo. Eu vou votar no Real Madrid. Aqui, cara, acho que muitas estatísticas que a gente pegar, o Real Madrid lidera quantidades de títulos nacionais, A internacionais, arbitragem também tem uma jogadores, tendência pra ajudar o Real, né? Aff, Maria. jogadores históricos, enfim. Eu não preciso nem ficar argumentando. Eu tenho certeza que a audiência, em sua maioria, concorda comigo. Então aqui eu vou votar e vou deixar os meus amigos argumentarem contra. Eu quero ver conseguir diminuir o Real Madrid. Não, diminuir o Real Madrid dá pra fazer. Próximo. Dá pra fazer. Então, dá o seu voto. Mas, eu tenho uma... Passei alguns anos da Só minha diga vida... aqui quem que eu subo. Então, meu voto, na verdade, tava... Eu tinha... A minha vida toda eu fiquei entre 4. E os 4 estavam entre os grandes, que é... Na verdade, 5. O Liverpool também. 6. Liverpool, United E o Bayern Benfica. e os 2 que estão lá em cima. Eu tenho uma simpatia maior pelo Milan, mas, assim... Mas você tem que discordar de mim, né? Não tem programa, né? É óbvio que é o Milan. Não, tirando tudo... Assim, eu sei tudo que fez o Real Madrid se tornar a potência que ele veio a ser. E espera saber o que você não sabe daqui a pois uns é. anos. Então. Isso que você falou que a arbitragem tem uma tendência enorme de Não, ajudar. ela erra, Tem, acontece os erros. mas tem na Itália, tem aqui no Brasil, tem muito aqui no Brasil, né? Diga-se de passagem. Só que, cara, não dá pra diminuir um time que ganhou a Champions League tantas Mas vezes. eu não tô, mas eu não diminui, eu só coloquei o Milan Não, eu- acima. O eu- Real eu coloquei como grande. Eu não indiscutível. consigo colocar o Milan acima nesse momento. Boa parte da minha vida eu achei que o Milan era o maior time do planeta, mas o Real Madrid, cara, ele não tem muito argumento contra esses times que eu citei agora, nesse Então, momento. o Real Madrid é o pra mim, vencedor? Temos Não, temos uma colocar o Milan um aqui em cima eleito, da não um Roma de novo consenso. É justo. O Milan é gigantesco. Bem, então, finalizamos aqui. Eu queria agradecer muito a participação do Leandro, vulgo Leandrinho, agradecer ao Brunão e agradecer ao Perua Estúdio, que, olha, foi corajoso em ceder esse É o espaço Peru pra Estúdio gente. ou a Peru Estúdio? É uma boa pergunta, né? Acho que é a Perua, né? Que é feminino, né? Mas A Peru Estúdio. é um estúdio. A então- Perua Estúdio, A faz Perua sentido. Agradecer a Perua Estúdio aí, sensacional esse espaço, essa paciência, e agradecer o mais importante de todos, que é você que está nos acompanhando aí. Nossa, olha, rapaz, você teve paciência de acompanhar isso. Então, ó, Desculpem curta, por qualquer coisa. compartilhe, Desculpem pelo nos Diego. desculpe, nos perdoe, mas olha, siga com a gente, participe, comente o que você achou e no próximo vídeo estaremos de volta aí para mais alguns debates acalorados. Leandrinho, obrigado. Muito obrigado, cara. Agradeço. Me considero o vencedor do debate. Consegui colocar o Real Madrid ali. Então, tô feliz. Obrigado, Brunão. Nossa, mas agora que eu descobri qual que era o objetivo Claro que era. do Leandro. Olha quantos times tem aí. Esse era o seu objetivo desde o começo. Sempre. Agora eu tô me sentindo traído. Eu não sabia que ele Pois tava... é óbvio. Esse era o objetivo dele. Pois é, você caiu que nem pato. Mas enfim, eu tentei ser coeso nas minhas escolhas. Então, obrigado por... Desculpa eu ter passado por toda essa vergonha pra chegar num objetivo. Então. E só lembrando aqui, o Ale da Peru Estúdio também lembrou a gente de falar das redes sociais, né? Que tipo de apresentador é você? Que Eu falei no início, Mas até porque eu tô contando que as audiência pessoas elas estão vai e acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, né? Então, nosso Instagram, @esquema de jogo. @esquema de jogo, e nosso YouTube, @programa, youtube.com /programa esquema de jogo. Programa Esquema de Jogo. Isso aí, aí. Brunão. Muito bem, o grande mentor por trás da marca Esquema de Jogo. Aliás, tem outras pessoas que fizeram parte da história do esquema de jogo que um dia serão lembradas por aqui. Estarão. E aqui estão como convidados. convidadas, com certeza. Pessoal, muito obrigado e nos vemos numa próxima. Falou!